gentileza, né, para nos dar muita força aqui para a Pastoral do Meio Ambiente. Eu queria também, antes de começar meu tempo da fala, Carol, eu queria apresentar algumas pessoas que vão colaborar com a gente também mais tarde nos grupinhos. Eu queria pedir para ficar de pé o William, que vai ajudar num dos grupinhos, vai ajudar no grupo da água, que vai discutir a questão da água. Queria pedir para ficar de pé o Arthur, que vai ajudar também no grupo da economia, se eu não me engano, né? Economia e meio ambiente. Quem mais que eu esqueci? A Eliane já chegou? Pedi para ficar de pé a Eliane, que vai ajudar no grupo das questões ambientais locais, da questão da Baía de Sepetiba. E queria também apresentar as outras pessoas da pastoral que vão ficar ajudando no decorrer do dia, tá? Então eu queria pedir para ficar de pé Caroline, Josino, Edson, Monique, que está lá na porta, na recepção. Estou esquecendo de quem, gente? Levanta a mão quem eu estou esquecendo. Quem? Josina eu já chamei. Carol já chamei. Ronaldo, que estava lá fora. Ronaldo. E acho que é só. Bom, se não levantou a mão, vai ficar esquecido. Bom, e a nossa pastoral, aproveitar uma propaganda, nossa pastoral se reúne todo segundo sábado do mês, de 3 às 5. E é uma pastoral assim, muito cheia de gente, mas tem vaga para mais... a gente está sempre querendo ajuda, né? Porque o grupo está sempre precisando de ajuda. Acho que é só. Oi? O que foi? Oi? O que você ia falar? Não, estou conversando com o José. Pediu um teste de microfone. Tá. Só para testar o dedo. Tá bom. Então agora, Carol, que eu vou começar a minha fala. O Chico não chegou, né? Não. Então, quer dizer, eu vou ter um tempo de fala de uns 15 minutinhos, que a Carol vai marcar ali pra mim, e eu também vou ser como é que chama? Moderadora. Eu vou ser moderadora, então eu vou estar sempre falando. Então, olha só, gente, o tema que coube a mim é a questão da campanha da fraternidade deste ano e o meio ambiente. Para quem não sabe, a campanha da fraternidade desse ano tem como tema a fraternidade e a saúde pública. E como lema que a saúde se difunda sobre a terra. Tem um cartaz grande ali que a Pastoral da Saúde pela Natureza colocou junto com o material que eles têm ali. E aí eu queria falar da saúde pública, mas eu queria dar uma lidinha, que tem várias definições. Eu queria ler uma que tem aqui no manual, um trechinho da Organização Mundial da Saúde. A saúde pública é a ciência e a arte de prevenir enfermidades, melhorar a qualidade, a esperança de vida e contribuir para o bem-estar físico, mental, social e ecológico da sociedade. Isso se alcança mediante um esforço concentrado da comunidade que permita o saneamento e a preservação do meio ambiente, assim como o controle das enfermidades. Tem outras coisas mais, mas o que eu queria tocar é nessa questão do contribuir para um ambiente ecológico saudável, né? E também a questão de um saneamento e preservação do meio ambiente. Não dá para falar em saúde pública sem falar de meio ambiente. Realmente são coisas que estão intimamente ligadas. E eu queria lembrar também, Patrício já citou algumas campanhas da fraternidade, mas eu queria lembrar que esses 3 últimos anos, parece que foi um encadeamento de ideias. Se vocês notarem bem, em 2010, a campanha da fraternidade falou da economia. E realmente não dá para... Lucro não combina com saúde. Não dá para pensar em ter saúde e ter lucro. Então a questão da campanha da fraternidade da economia, eu acho que já estava preparando um pouco para essa desse ano. O ano passado nós falamos do planeta. Fraternidade e o planeta, a criação de gemidores de pátio. Também não dá para pensar em saúde sem pensar num planeta saudável. O planeta está doente, nós estamos doentes também.
E esse ano, especificamente, está falando fraternidade e saúde pública. E, claro, assim, nós já falamos, discutimos sobre isso, catequistas, pastoral da saúde, crisma, mas hoje, especificamente, a gente não quer falar sobre qualquer coisa de saúde, a gente quer falar sobre a questão do meio ambiente e a saúde. E aí eu pensei, tem tantas coisas para falar e ao mesmo tempo eu fiquei meio perdida, escrevi uma cola aqui. Então eu estava pensando assim, falar um pouquinho do saneamento básico e do tratamento da água. Às vezes a gente pensa que é só uma questão de beleza, de enfeitar a cidade, mas tem muitos problemas de doença causados exatamente por essas duas coisas. Eu estava olhando uns dados da CEPAL, Comissão para a Economia, se eu não me engano, para a América Latina. Então, num estudo que eles fizeram em 2005, eles constataram que 22% das casas da América Latina não têm abastecimento de água. Agora, evidentemente, pode ter mudado esse dado, mas 2005 não é tão longe assim. 22% não têm abastecimento de água. 48% das casas da América Latina não tem saneamento básico, saneamento tratado, né? Então, e aí tá, e o que isso tem a ver com a questão da saúde? Eu peguei um dado aqui do IBGE, que no ano 2000, só no Nordeste do Brasil, morreram 6.200 crianças até 5 anos por doenças provocadas por água não tratada. Então, quer dizer, 6.200 só no Nordeste, no ano 2000. Então, quer dizer, a gente vê que parece uma coisa, uma besteira, mas isso que o Padre Lúcio falava no início, da falta de respeito pelo tratamento da água, por nem todas as casas terem água tratada, isso aí realmente causa muitas doenças, e, portanto, é uma questão de saúde pública. E um dos objetivos da ONU, do novo milênio, seria que até 2015, metade da população fosse abastecida de água e esgoto, né? E a gente vê assim que não há muito interesse dos políticos de realizar essa tarefa. Uma coisa também que eu achei interessante é que a Organização Mundial da Saúde fez lá uns cálculos e chegou à conclusão que cada R$1 que se economizasse, que se gastasse com saneamento básico, seria uma economia de R$4 a R$5 com saúde pública. Então, o saneamento básico tem tudo a ver com a campanha da fraternidade desse ano, porque realmente precisa haver um investimento em saneamento básico para que se melhore a questão da saúde. Um outro tópico que eu pensei em discutir aqui com vocês é a questão do agrotóxico e dos adubos químicos, enfim, toda a química que é usada na agricultura. Isso realmente a gente sabe, né? Contamina o solo, envenena os alimentos e muitos casos causa morte, seja dos trabalhadores da agricultura, seja até das pessoas que consomem os alimentos depois de terem recebido esses produtos químicos, né? E tem a questão também, às vezes a pessoa coloca o produto químico na plantação, vem a chuva, leva para o solo e esse produto químico vai parar até no lençol freático. E eu coloquei no início uns cartazes, espalhei em 1, 2, 3 lugares, tem uns dados estatísticos falando do agrotóxico. O agrotóxico mata e algumas informações ali que seria interessante em algum momento vocês darem uma olhadinha também, tá? E eu queria ler um pequeno artigo de jornal de fevereiro de 2012, de uma cidade lá de Mato Grosso do Sul, e é um cacique falando, tem as plantações de soja, né? E aí ele falou assim, fala dele: os aviões passam jogando veneno e o vento traz para a aldeia. Temos uma fonte que passa aqui na área da nossa retomada e 2 crianças acabaram morrendo depois de ter bebido dessa água, tiveram vômitos e diarreia. Então, quer dizer, a questão do agrotóxico, dos produtos químicos que são usados principalmente no agronegócio, principalmente nas plantações
grande escala, de monoculturas interessadas apenas na questão econômica, na questão do dinheiro, do lucro, elas realmente são um problema de saúde pública. É um problema para a campanha da fraternidade desse ano de novo. Nós já falamos isso ano passado, quando a gente falava de defender um planeta, mas a gente não tem que defender só o planeta, a gente tem que defender também o ser humano que também sofre, né? Como eu falei, não dá para o planeta ficar doente e a gente saudável, né? A gente está doente junto com ele. Aí outra questão que eu pensei de falar também era a questão do aquecimento global. Isso é um tema muito badalado e às vezes a gente começa a falar do aquecimento global e fica pensando que não afeta a questão da saúde. A gente pensa que é uma coisa só do planeta, né? Ah, o planeta vai ficar assim, assado, vai cair as geleiras e vai não sei o quê, mas o calor mata também, né? Em 2003 eu vi uma reportagem que morreram 20 mil pessoas na Itália, em 98 morreram 15 mil na França, de calor. O calor mata. Eu estou vendo as pessoas se abanando aqui, né? Mas espero que esse calor aqui que a gente já está sofrendo não dê para deixar ninguém doente. Mas realmente o calor a gente sabe que mata. E traz também essa questão do aquecimento global, traz doenças tropicais, né? Tem a desidratação, a desnutrição, tem muitas doenças respiratórias. Eu vi também uma pesquisa de um cientista aqui da Fiocruz que ele falava que basta que a Terra eleve de 0,5 ou 1 grau para que haja maior migração de mosquitos tropicais. Mosquitos típicos do clima quente que vão trazer doenças que a gente está cansado de ouvir falar, né? Tipo dengue, malária, febre amarela, etc. Né? Outra coisa também ligada ao aquecimento global, isso a mídia fala mais, é a questão das tragédias climáticas que geram enchentes, que geram desabamentos, que geram mortes, né? As enchentes, por suas vezes, trazem muitas epidemias, a questão da leptospirose, né? A questão daquela doença do rato. E por aí vai, tá? Outra coisa que eu estou tentando assim jogar um monte de coisa rápido, só para todo mundo pensar, né? Outra coisa que eu pensei de falar também é a questão da poluição. Tem vários tipos de poluição. O que isso tem a ver com saúde pública? A poluição da água, por exemplo. Depois vai ter um grupo que vai discutir só sobre água, né? Mas a poluição da água pode ser uma poluição através dos rios, dos lençóis freáticos, como eu já falei no caso do agrotóxico, e também do mar e etc. A poluição pode se dar por conta de esgotos, também dejetos industriais, a disposição do lixo sem tratamento, indo direto para a água, substâncias tóxicas, a gente tem mineração, tem um monte de coisa, como é que chama aquilo que a gente pega diamante? É mineração? E é outro? Bom, então, mercúrio, a questão quando você usa para pegar diamante, né, aí coloca mercúrio. Garimpo, queria lembrar desse nome. Chumbo também, um metal pesado que fica na água. E tem resíduos das indústrias, de madeira, de papel, isso tudo jogado para a água. Tem também a questão dos problemas radioativos, né? A gente tem água perto de usinas nucleares que fica contaminada. Também os detritos industriais e petroquímicos. Isso aí, o que tem a ver com saúde pública, né? Traz doenças. A água, a gente sabe que tem muitos tipos de doença, como tifo, hepatite, cólera, infecções, esquistossomose, tem muitas doenças relativas a isso. Outra coisa também, outro tipo de poluição, a poluição do ar. A gente sabe, né, fala muito disso, mas o que isso pode gerar? Né? Eu pesquisei alguma coisa, a gente pode ter distúrbios respiratórios, alergias, lesões degenerativas do sistema nervoso e até câncer de peles, queimaduras, tudo devido ao problema da poluição do ar. E uma coisa também, pesquisando essa coisa da poluição, me chamou a atenção a poluição sonora.
A poluição sonora acima de 65 decibéis, você já começa a ter risco de infarto, derrame cerebral, infecções e até osteoporose. As pesquisas estão relacionando com a questão da poluição sonora. Mais ou menos em torno de 100 decibéis você já pode ter uma perda imediata da audição. O sono também é prejudicado, né? Com 75 decibéis você já perde 70% dos estágios de sono, e a gente sabe que o sono é uma questão necessária para manter a saúde da pessoa. Os ruídos, eles alteram a pressão sanguínea, o ritmo cardíaco, contrações musculares, etc. Está envolvido um montão de coisa. Tem também a poluição atômica, já falei das usinas nucleares, né? A gente sabe que quando acontecem vazamentos ou explosões, os problemas de saúde são sérios, né? Problemas que levam à morte. E também, mesmo quando não tem vazamentos ou explosões, tem a questão do lixo, o resto dos trabalhos nucleares. E como é que se faz com isso? Ninguém sabe onde guardar, como se livrar desse tipo de lixo. E para fechar, que o tempo já está esgotando, a questão do próprio lixo de um modo geral, né? O lixo sem tratamento, ele atrai um monte de animais que difundem muitas doenças, né? Já citei aqui o caso daquela doença do rato, que eu não vou falar o nome, que eu vou engasgar de novo, tá? A questão da dengue, a questão da leishmaniose, tifo, cólera, diarreia, disenteria, peste bubônica, esquistossomose, intoxicações de modo geral, o tétano, né, com lixo enferrujado também. E uma coisa que eu vi é que aquele chorume que sai do líquido, do lixo, aquele líquido que sai do lixo, chamado chorume, ele é 10 vezes mais poluente do que o esgoto. E, enfim, de um modo geral, o que eu queria trazer para essa discussão da gente hoje é que a questão ambiental deve ser muito tratada para quem se preocupa com a questão da saúde pública. Não dá, como eu falei para vocês, nós estamos nesse ano, campanha da fraternidade, saúde pública, não dá para falar em saúde pública sem falar na questão ambiental. É fundamental a importância que as pessoas percebam que cuidar do meio ambiente não é só porque a gente quer salvar a baleia, não. A gente quer salvar o ser humano. É claro que eu quero salvar as baleias, os golfinhos, mas eu quero, acima de tudo, que a gente tenha um ambiente com saúde para viver, né? Nós temos que ter o respeito, como o Padre nos falou, como nós somos parte da criação e os outros animais, como nós também, são parte da criação, merecem viver, não só animais, mas também as plantas. Então, o meu tempo acabou. Aí eu queria aproveitar que meu tempo acabou e convidar aqui para a mesa o nosso grande amigo, que eu já vi que chegou, o Chico Alencar, deputado federal